Vamos colocar mais um ingrediente importante aqui nessa discussão, gente. O ex-ministro Sérgio Moro deu uma entrevista nesse domingo ao Fantástico da TV Globo, na qual afirma que a agenda anticorrupção não foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro. Paulinha, conta para nós os detalhes. Pois é, foi uma entrevista conduzida pela Poliana Brita, que eu achei que fez todas as perguntas necessárias ali para o Sérgio Moro. Ele respondeu à medida do que foi interessante para ele, muitas ele repassou, né? Em relação à pandemia, ele falou que o presidente era negacionista, mas disse que quem poderia falar mais sobre isso é o Mandetta. Enfim, ele deu umas empurradas ali, mas na medida do que foi interessante para ele, acabou respondendo a respeito de várias coisas, e principalmente a respeito dessa reunião ministerial de 22 de abril, onde ele foi muito questionado a respeito do porquê ele ficou calado, né? Por que ele não disse nada a respeito de diversas pautas, inclusive em relação a essa questão armamentista aí, citada pelo Adrilles, e ele falou que ali naquela reunião não havia espaço para o contraditório, né? Mas, em especial, sobre esse assunto que você pediu, Paulo, o Moro explicou que essa questão da interferência na Polícia Federal foi, na verdade, uma gota d'água para ele em relação a uma situação anterior. Para o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro não priorizou o combate à corrupção. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista ao Fantástico. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do Planalto para que fosse mantido no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E, recentemente, nós vimos essas alianças, né, que estão realizadas com políticos que não têm um histórico totalmente assim, positivo dentro da história, né, da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos. Então, eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Até porque, né, qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de combate firme contra a corrupção, e, de fato, o governo não está fazendo isso. Olha, aí a gente vai só tratar aqui um pouco da repercussão dessas declarações do Moro, depois da entrevista ao Fantástico. Então, Joyce Hasselmann foi ali para o Twitter e publicou o seguinte, verdades inconvenientes incomodam os militantes do presidente, disse Moro no Fantástico. Se incomodam. A verdade é massacrante para essa gente. Depois ela fez outros tweets, publicou ali uma foto do Moro, escrito ainda temos esperança, bela entrevista de Moro, verdade na voz, nos olhos, nos gestos, hashtag Moro 2022. Então, Joyce Hasselmann, anti-Bolsolula, que é assim que ela se coloca ali no Twitter, já está na torcida aí por essa hashtag Moro 2022. Eduardo Bolsonaro também comentou a entrevista na sua rede social, escreveu assim, me desculpe se é uma verdade inconveniente, mas faltou hombridade, lealdade, fidelidade e compromisso com a proposta eleita democraticamente em 2018. O servidor público serve ao povo e não à sua biografia. Muito bem, vamos então debater essa entrevista de ontem do ex-ministro, né, Sérgio Moro. Zé, tudo certo aí? Você quer dar um parecer aí seu dessa entrevista, Zé? Eu quero sim, estou doidinho para fazer isso. Olha, é o seguinte, vi um Sérgio Moro candidato, né, ele é candidato, vi um Sérgio Moro treinado, ele se treinou para essa entrevista, até a postura, a voz é diferente,
vai enlouquecer os que imitam Sérgio Moro, não é mais aquela voz arrastada, e com temas precisos, determinados, atacou o Bolsonaro no que há de mais frágil no projeto dele de reeleição, que é a bandeira antiga de combate à corrupção. Isso tudo é muito pensado, isso tudo foi muito pensado. É uma estratégia importante, ele terá que se candidatar. A política só tem uma porta de entrada. Quando se entra na política, e Sérgio Moro hoje é um político, ele coleciona adversários. Ele não pode mais ficar sem um mandato. Ele será candidato a deputado, a senador ou a presidente da República. Não lança agora a candidatura porque está muito longe. 2022 está muito longe, tudo pode acontecer. Ninguém sabe qual será o cenário de 2022. O que eu vejo é um Sérgio Moro diferente. Eu já conversei várias vezes com ele aqui em entrevistas, nunca em particular, ele não recebe assim, em particular para conversas, mas, enfim, eu vi esse Sérgio Moro e o conteúdo maior é essa postura de Sérgio Moro, candidato e já defendendo ali bandeiras, viu? Já definindo bandeiras para a candidatura. Muito bem, Guga e Adriles. Vamos começar pelo Guga. 1 minuto para cada um. Não é 1 minuto e meio nem 2, é 1. Vai, Guga. De fato, o Sérgio Moro ele está levantando bandeiras mesmo como faria um candidato. Isso está acontecendo. Ele está se projetando já para uma próxima eleição. Mas o que ele constatou ali é um fato mesmo. Ele foi usado, a imagem dele foi usada por um presidente que nunca teve a intenção de combater a corrupção. É um presidente que tem ligação com um miliciano, que os filhos estão metidos em rachadinhas, que tem uma série de histórias, inclusive de enriquecimento de patrimônio que é suspeito. Então é óbvio que o Bolsonaro nunca foi uma pessoa realmente engajada em combater a corrupção. A gente pode observar que com o filho dele, com um pedido do Flávio Bolsonaro, as investigações que partiram do COAF, de dados do COAF, ficaram paralisadas por muito tempo. A gente viu uma série de ações deles, inclusive para paralisar ações da justiça. Então o que a gente tem, na verdade, é o Bolsonaro sendo desmascarado. O Bolsonaro, ele é sim um sujeito enrolado com a justiça, jamais um sujeito que quer usar a justiça para perseguir corrupto. Ok, Adriles, 1 minuto. Vamos lá. Eu concordo, em certa medida, com o Moro, em uma certa leniência em relação do Bolsonaro no combate da corrupção, sobretudo para, de alguma forma, proteger atos ilícitos passados do seu filho Flávio Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que depois de 500 dias de governo, isso é um recorde, não há uma única acusação formal de corrupção dentro desse governo. E eu acho que o Moro, em que pese o fato de ser o herói nacional, ele sai menor. Eu acho que ele viu toda essa situação como um juiz e agiu como um mau político, a começar por ter dado entrevista à Rede Globo, que é um algoze, é um carrasco do governo Bolsonaro inclemente. Tanto que no próprio vídeo que apresentou foi completamente distorcido, só colocou os palavrões, os xingamentos, os desaforos, pseudo-desaforos das instituições, como se não havisse ali um clima de indignação com pessoas que conspurcam as instituições. Como político, o Moro, dessa vez, foi cabo eleitoral do Bolsonaro, porque ele indicou a possibilidade de um futuro crime que não aconteceu, ou seja, ficou absolutamente no ostracismo nesse sentido, né? Okay. E quando ele fala, por exemplo, em relação à falta de sensibilidade daquela reunião às vítimas do corona, meu caro Sérgio Moro, em que pese o fato de você ter sido um herói nacional, quem menosprezou as vítimas do coronavírus foi você, porque você criou essa crise absolutamente do nada. Nada foi provado, nada sequer foi considerado indício da possibilidade de um crime, nem você acusou o Bolsonaro de um crime, mas da intenção de um crime futuro. Se você quer uma carreira política, comece sendo menos ingênuo e com uma estratégia melhor, que essa foi muito ruim.